Capitão, eu queria entender, tudo aqui, nem tudo aqui que a gente tem no SLS foi feito pela NASA, foi feito pela Agência Espacial Americana. Que partes desse foguete, eu digo de toda a missão Artemis, no final das contas, tem participação estrangeira? Bom, na verdade, a participação estrangeira fora dos Estados Unidos é somente do módulo de serviço, esse módulo que está levando a cápsula até a Lua. O módulo onde a cápsula Orion está acoplada. Exatamente. Ele é da Agência Espacial Europeia. Essa é a contribuição da ESA, da Agência Espacial Europeia. Uhum. A NASA nos Estados Unidos, ela não fabrica o foguete. Ela contrata empresas do setor do complexo aeroespacial e de defesa, né, para conduzir a construção e desenvolvimento das partes do foguete. A NASA conduz, então, o projeto como um todo. Entendi. E imagino a responsabilidade enorme de diversas empresas diferentes participarem da montagem dessa estrutura, que, de novo, precisa ser extremamente segura, planejada, programada, para tudo dar certo. Sem dúvida. A complexidade das interfaces, por exemplo, entre empresas, é o que gera, muitas vezes, complicações e atrasos no projeto. Então, agrupar todas as diferentes players e empresas num projeto de complexidade como esse, com certeza é bem complicado. Qual foi a participação brasileira nessa missão, capitão? Bom, nesta missão especificamente a gente não participou. O Brasil é signatário do acordo do Artemis e ele propõe a participação por meio de algumas missões. A missão, por exemplo, do ITA, a instituição a qual eu represento, a gente está desenvolvendo uma missão chamada Selenita. Selene, né, é a deusa grega que representa a Lua, e Selenita, então, é o nome da missão. A missão que a gente prevê é de um desenvolvimento de um satélite que vai orbitar a Lua em órbita baixa e conduzir uma série de experimentos. Com isso, a gente pretende aumentar o nosso nível de qualificação dos nossos técnicos aqui no Brasil e levar a nossa tecnologia Brasil também para a Lua. Muito interessante isso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, esse sonho brasileiro de avançar nessa aventura espacial, colocando assim. Mas eu só queria pedir mais uma vez que a gente pudesse rodar de novo o momento da decolagem do foguete, que aconteceu pontualmente pelo horário de Brasília, 7 horas e 35 minutos. Nesse momento, capitão, os âncoras da CNN que estavam lá na Flórida, no Cabo Canaveral, e eles estavam a quilômetros de distância, eles diziam, parecia um terremoto. Tudo tremeu. Qual é o impacto que a gente não consegue sentir pela televisão, mas existe nessa força dessa turbina, na força desse motor para impulsionar esse gigante rumo ao espaço? É como eu disse, imagina o peso disso aqui, é 2.600 toneladas de peso. Então são mais de 2 milhões de quilos o peso desse foguete. A propulsão tem que exceder isso aí para que o foguete saia do chão. Então, realmente é uma força descomunal. E é um momento de risco, até por conta de todo o combustível que toda essa estrutura aqui reserva, guarda. Sem dúvida, foi momentos tensos da missão e, felizmente, deu tudo certo. A gente viu ao longo de todo o dia, e a gente acompanhou aqui na redação, cada etapa, cada momento dessa missão Artemis 2 e toda a preparação. E inclusive quando os pilotos começavam a chegar e já estavam posicionados no modo de lançamento, eu vou tentar montar de novo aqui. O capitão já vai falar, tá tudo errado. Ops, quase que eu desmontei aqui, mas na verdade são os painéis laterais. Será que... é porque eu acho que eu botei errado. Não, eu vou botar certo. Tá certo. Aqui. Vamos tentar só remontar o foguete para ter tudo certinho. Bom, esse foguete não decolaria como está, né, capitão? Não, acho que sim, né? Tá Enfim, quando os tripulantes já estavam na cápsula dentro do foguete e apareceram dois problemas. Surgiram dois problemas. Com a previsão de decolagem marcada para as 7h25 da noite, horário de Brasília, horas antes, um primeiro problema foi no sistema de terminação de voo. E ali dava para perceber, pelo tom das conversas que se ouvia na CNN Internacional, inclusive com especialistas de voo que estavam sendo ouvidos ali, havia um momento de preocupação com a possibilidade de esse problema específico no sistema de terminação de voo, dando alguma alteração, toda a missão ser cancelada. Por quê? Sem dúvida. Isso é um sistema crítico para garantir a segurança da operação. O sistema de terminação de voo é aquele sistema onde o centro de controle, ao identificar uma anomalia na trajetória do foguete, ele consegue acionar explosivos que estão no corpo do foguete, que abre então o envelope do motor e o foguete então
desaba, vamos dizer, segue uma trajetória prevista, parabólica, Entendi. e cai em uma região segura. Isso é em caso extremo, em caso o foguete comece a ir para uma trajetória anômala. Então, por isso, não poderia decolar sem que houvesse essa checagem desse sistema. Entendi. E a gente estava vendo, enquanto o senhor falava, a imagem dos astronautas chegando ao foguete, chegando aqui à cápsula, desculpa se eu me refiro no termo errado, chegando à cápsula, exatamente nessa imagem ainda sem o capacete espacial. Eles, neste momento, eles estavam realmente chegando ao foguete, já numa altura elevada, a gente percebe ali, ou seja, eles estão no topo do foguete. Qual é a altura desse foguete aqui? Quase 100 metros de altura. Ou seja, eles estão aí quase a 100 metros de altura, passando exatamente a ponte que leva da torre de lançamento para o foguete, indo se preparar. Isso aí foi bem horas antes, quando faltavam ainda 4 horas para o lançamento. Eles aí, neste ponto, eles vão colocar os capacetes espaciais e vão se preparar para entrar no módulo. Ainda neste momento, ou na verdade, quando eles já estavam dentro da cápsula da Orion, surgiu um outro problema, uma anomalia numa bateria. Explica que problema foi aquele, capitão? Na verdade, o problema da bateria estava relacionado com essa torre de ejeção, essa torre onde que consegue abortar no momento de anomalia completa. Exatamente no topo do foguete. Exatamente. Uma das baterias responsáveis para que esse sistema, essa torre de escape funcionava, ela indicou uma temperatura fora do envelope de operação. Então eles tiveram que checar se era um problema do sensor, se era algo que poderia impedir o voo. Bom, a gente não tem imagens ao vivo, mas neste momento, como já falamos, aquela pequena cápsula, e eu vou tentar tirar aqui sem quebrar nada, essa pequena parte aqui do foguete, no topo dele. Bom, ainda estamos, eu tenho que tirar só essas laterais aqui. Capitão, me ajuda aqui segurando aqui, senão eu vou quebrar o foguete. Essas laterais aqui. E nós temos, então, neste momento, esse módulo completo dando giros na Terra. Na verdade, já deve ter completado um primeiro giro. Das 7h35 da noite, quando foi a decolagem no horário de Brasília, agora são 8h30 da noite, ou seja, temos 1 hora, basicamente, de voo. Ainda não deu a volta completa na órbita da Terra. Provavelmente ainda não. Eu não tenho certeza com relação à altitude dessa órbita, porque isso depende. Mas geralmente é 1h30, 2 horas para fazer esse. E como o senhor falou, a segunda volta pode ser um pouco mais demorada, mais longa? Vai ser muito mais longa. Pela órbita ser maior. Exatamente. A órbita aqui tem um período de duração muito maior, porque é uma órbita elíptica, o apogeu está bastante distante da Terra. E sendo, na nossa torcida, que tudo dê certo, hoje, dia 1º de abril, o cálculo é que no dia 11 de abril aconteça a reentrada exatamente desse módulo aqui, depois de circundar a Lua, voltar para a Terra e fazer a gente pode falar uma aterrissagem, mas na verdade vai pousar no mar. Vai cair na água com a ajuda de paraquedas no dia 11 de abril? Exato. Aproximadamente daqui a 10 dias. Né? Aproximadamente daqui a 10 dias. E aí eu tenho certeza que o senhor, que já participou de operações na NASA, já esteve lá, já estudou bastante isso, vai ficar acompanhando com muita atenção também. Sem dúvida, vai ser um momento crítico, um momento de risco, de nova tensão para essa operação, mas é algo também que a NASA está acostumada a fazer. As aterrissagens, os pousos, as reentradas que a gente teve no passado foram bem sucedidas e nesse caso espero que não vai ser diferente. A gente torce por isso, não apenas pela saúde desses astronautas, mas por toda a aventura espacial que a gente torce que continue. Afinal de contas, é a ciência mostrando que a gente tem muita coisa para descobrir lá fora. Eu conversei com o capitão Bruno Matos, engenheiro do Centro Espacial do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que nos ajudou desde o hora H até agora, aqui no CNN Prime Time. E ele chegou aqui à tarde, na CNN Brasil, mas nos ajudando bastante a entender as etapas diferentes. E a gente vai contar com o senhor nos próximos 10 dias, eu espero isso, se não for atrapalhar o senhor. Quando tivermos dúvidas, procurarmos o senhor para nos explicar. Muito obrigado. Muito obrigado e estamos à disposição. Foi um prazer. Obrigado mesmo.